Dicionário da Linguagem das Flores, de António Lobo Antunes. A obra foi publicada em 2020. Trata-se de um romance complexo e multifacetado que explora temas como memória, identidade, decadência e a relação entre linguagem e poder. Através de uma estrutura narrativa fragmentada e de um estilo literário denso, o autor constrói um retrato oblíquo da história portuguesa do século XX, centrando-se na figura de Júlio Fogaça, um histórico membro do Partido Comunista Português, PCP. A obra foi recebida como uma das mais representativas do autor, destacando-se pela sua escrita disruptiva e pela exploração de temas caros à sua produção literária, como o tempo e a memória. Organizado em 24 capítulos, o romance apresenta uma narrativa não linear, onde cada capítulo corresponde à perspectiva de diferentes personagens que contactaram com a figura central, Júlio Fogaça. Esta estrutura permite uma construção polifónica da identidade do protagonista, que nunca aparece diretamente na narrativa. Júlio Fogaça, 1907 a 1980, foi um dirigente do PCP perseguido pelo regime salazarista, preso em Caxias e deportado para o Tarrafal. Sofreu tortura e 19 anos de prisão. A obra inspira-se na sua vida, mas não pretende ser uma biografia tradicional, antes uma reconstrução ficcional da sua figura através das memórias de outros. Fogaça é descrito como um homem educado, elegante, discreto, filiado no PCP e homossexual. A sua identidade é fragmentada e reconstruída através de monólogos interiores de personagens secundárias, como familiares, companheiros de partido e antigos amores. Título e simbolismo. O título deriva de um livro antigo, Dicionário da Linguagem das Flores, edição de 1863, que é oferecido ao protagonista por uma companheira do partido. Este objeto serve como metáfora para a busca de uma linguagem universal e para a tensão entre a beleza breve das flores e a dureza da existência humana. As flores surgem como contraponto à violência e decadência retratadas no romance. Extratos do dicionário, com ortografia oitocentista, intercalam-se na narrativa, criando um diálogo entre a linguagem poética das flores e a crueza da realidade histórica. Fluxo de consciência. Lobo Antunes utiliza uma escrita densa e introspectiva, marcada por monólogos interiores que se sobrepõem e se entrelaçam. Oscilação linguística. A obra alterna entre o português contemporâneo e o português do século XIX, refletindo a dicotomia entre passado e presente e enfatizando a ideia de que a linguagem é um veículo instável de memória e identidade. Memória e identidade. A narrativa questiona a possibilidade de reconstruir o passado através das memórias, mostrando como estas são fragmentadas e subjetivas. A identidade de Fogaça emerge como um puzzle composto por visões parciais e contraditórias. Decadência e melancolia. A atmosfera do romance é de profunda melancolia, refletindo a decadência física e moral de personagens e espaços, como a quinta rural arruinada ou os casebres dos pobres. Esta decadência é associada à história portuguesa do século XX. Poder e resistência. A obra aborda a repressão do Estado Novo, a clandestinidade do PCP e a homofobia, mas evita um discurso político direto. A resistência é mostrada através da integridade silenciosa do protagonista, que nunca denuncia os camaradas. Crítica e interpretações. A obra foi elogiada pela sua profundidade literária e pela capacidade de transformar uma figura histórica num mito ficcional. No entanto, alguns críticos notaram que o romance não revela novidades históricas sobre o PCP ou Fogaça, focando-se antes na exploração psicológica e linguística. Lobo Antunes usa a história como ponto de partida para uma reflexão sobre a natureza da linguagem e da memória. O romance é menos sobre Fogaça e mais sobre como as histórias individuais se entrelaçam com a história coletiva. A linguagem como protagonista, a verdadeira pedra angular da narrativa é a exploração da linguagem como instrumento de criação e desconstrução de realidades. O dicionário de flores simboliza a busca de um significado estável, que a literatura constantemente questiona. Universalidade e atemporalidade. Através da figura de Fogaça, Lobo Antunes reflete sobre temas universais como a solidão, a coragem e a impossibilidade de comunicação plena entre os seres humanos. Dicionário da Linguagem das Flores. É uma obra emblemática da fase madura de Lobo Antunes, onde o autor aprofunda a sua reflexão sobre a relação entre linguagem, memória e identidade. Através de uma narrativa fragmentada e de um estilo literário exigente, o romance convida o leitor a embrenhar-se numa cerrada floresta de personagens, para decifrar não apenas a enigmática figura de Júlio Fogaça, mas também os meandros da condição humana.